Estamos iniciando a nossa aula número 149. Aqui as flores, ó. Essa aula é continuidade do estudo de Estevão e da relação dele com Saulo. Na aula passada, nós vimos que Estevão morreu, lapidado, após uma sentença, uma condenação do Sinédrio, que é o alto sacerdócio judaico. Paulo, como doutor da lei, promoveu esse rito, dirigiu a cerimônia e se satisfez com a morte daquele que ele achava ser um opositor agudo, um opositor perigoso às suas pretensões no Sinédrio, mas mais ainda a pretensão de defender a dogmática judaica. Não deixava de ser Estevão um indivíduo que colocaria em risco muitos dos conceitos religiosos esposados pelos judeus. E Paulo também era judeu, né? Não tinha mais, só havia judeus em Jerusalém e, eventualmente, os romanos, os patrícios romanos, os soldados romanos, os gregos que visitavam, pessoas do norte da África, da Média, da Pérsia, enfim. Mas esse núcleo que o futuro cristianismo se movimenta é um núcleo estritamente judaico na cultura e na religião e nos costumes sociais também. Bom, Estevão morre, dá o último suspiro no colo da sua irmã querida Abigail. Vamos em frente, alunos. Como cortinas de um palco que se fecham após o encerramento do espetáculo, encerra-se a trágica vida de Estevão. Estevão, chamado protomártir do cristianismo, quer dizer, o primeiro mártir do cristianismo. Daí o nome de Santo Estevão, né? Foi sagrado santo. E após essa trágica encerramento, o início da definitiva separação do judaísmo ortodoxo e tradicional do neo-judaísmo evangélico. Aí não houve como. Então eu fiz um gráfico mostrando os dois movimentos que consignam a definitiva separação do judaísmo ortodoxo e tradicional do neo-judaísmo evangélico. Esse gráfico aqui. Essa separação se deu em dois movimentos. Primeiro movimento, segundo movimento. Do lado de cá está o judaísmo ortodoxo. Do lado de cá, o neo-judaísmo evangélico. Então, o primeiro movimento é a prisão, a agressão de Estevão e o julgamento de Estevão. O segundo movimento é a sua lapidação, a cerimônia, o ritual de morte. Então, ele é preso, julgado e morto. Esses dois movimentos, o primeiro, em que Estevão, como representante vivaz do neo-judaísmo evangélico, é reprimido e preso, já designa uma separação, já indica uma separação entre o neo-judaísmo judaico e o judaísmo tradicional. E depois, então, a morte de Estevão. Então, nesse correr de sangue, nesse correr de tragédia, nesse correr de mortes e sofrimentos, é que vai florescer o judaísmo evangélico, 60 anos após, provavelmente, designado de cristianismo na Grécia ou em Corinto, se não me engano, porque Christos em grego é ungido, é Messiá, é o mesmo que Messiá em hebraico. Messiá é ungido e Christos também é ungido. Então, na Grécia, ele é designado de seguidores do ungido, do Christos. Então, o cristianismo, como nome, ele vai mais tarde crescer e aparecer na Grécia Antiga, uma província grega. Muito bem. Então,
chegamos a um momento crucial. Paulo esqueceu a sua missão, que era de sincretizar o judaísmo tradicional à doutrina evangélica. Porque Jesus fez isso quando ele disse: não penseis que eu vim destruir a lei e os profetas, eu vim cumpri-los. Passará a terra, passará o céu, passará a terra, mas as palavras não passarão, até que se cumpra integralmente esses princípios. Então Jesus mostrava, já na sua posição, era um sincretizador. Ele unia o judaísmo tradicional ao neojudaísmo evangélico. Os seus seguidores tentaram fazer isso na medida que Estevão poderia trabalhar. Caberia então a Saulo proceder esse instrumento, por isso que ele encarnou numa primeira etapa da sua vida. Ele faria essa movimentação, mas não fez. Não fez e se radicalizou, e daí ter levado à dissensão, à ruptura mesmo, e formando-se assim um novo núcleo religioso, que é o judaísmo e o judaísmo evangélico, e que mais tarde será chamado de cristianismo. Bem, após a morte de Estevão, inicia-se a perseguição. A Casa do Caminho inicia-se a perseguição. Desde o martírio de Estevão, agravava-se em Jerusalém o movimento de perseguição a todos os discípulos ou simpatizantes do caminho. Como se fora tocado de verdadeira alucinação de substituir Gamaliel era o mestre de Saulo, de substituir Gamaliel nas funções religiosas mais importantes da cidade, que Gamaliel era um dos rabinos mais reputados em Jerusalém. Saulo de Tarso deixava-se fascinar por sugestões do fanatismo cruel. Fascinar. Impiedosas devassas foram ordenadas a respeito de todas as famílias que revelassem inclinação e simpatia pelas ideias do Messias Nazareno. A igreja modesta, onde a bondade de Pedro prosseguia socorrendo os mais desgraçados, era rigorosamente guardada por soldados, com ordem de impedir as prédicas que representavam o brando consolo dos infelizes. Então fecharam-se as igrejas, colocaram soldados nas portas. Os infelizes que ali ocorriam para ter um tipo de consolação e reconforto, não puderam mais. Obcecado pela ideia de resguardar o patrimônio farisaico, quer dizer, Saulo, ele achava que tinha que defender a todo custo esse patrimônio farisaico. No caso, eu diria, nem é patrimônio farisaico. Acho que o irmão escreveu errado aqui. É o patrimônio judaico. Mais do que isso. Patrimônio judaico, o moço tarcense entregava-se aos maiores desmandos e tiranias. Estava radicalizado pela fé. Estava possuído por uma fé fanática. Não tinha jeito. O fanatismo religioso é muito antigo. Eis aí. Até hoje prospera, né, meus irmãos, meus alunos? Recentemente, 2, 3 dias, mataram pessoas numa igreja, numa cidade, se não me engano, de Nice, na França. Estão queimando igrejas no Chile, destruindo crucifixos. O que é isso? Um fanatismo antirreligioso. Mas há também o fanatismo religioso, de uma luta contra a religião contra a outra. Vide as cruzadas. Quantas lutas foram religiosas? Quantas lutas esses radicais muçulmanos travam em nome de uma falsa religião, instrumentalizada por interesse de poder e de política. Homens de bem foram expulsos da cidade por meras suspeitas. Operários honestos e até mães de família eram interpelados, escandalosos, e processos públicos surgiam que o perseguidor fazia questão de movimentar.
inicia-se um êxodo de grandes proporções, como Jerusalém já muito não via. Então, começam a sair de Jerusalém, temerosos de serem presos e torturados. Na realidade, o caminho havia seduzido para suas dores, doces consolações, a alma do povo, cansada na incompreensão e no sacrifício. O caminho que trazia essa condição balsâmica, essa condição consoladora, essa condição de reconforto, essa condição de afetividade e de amor. O moço de Tarso agia maquinalmente, dominado por frieza criminosa. Era uma máquina, não pensava. Bem, vamos ver o caminho de Paulo para Damasco. No caminho de Damasco. A novel doutrina do caminho propagava-se velozmente. Muitas cidades circunvizinhas a Jerusalém enchiam-se de adeptos. Damasco era uma delas. Saulo toma conhecimento e decide então para lá viajar. Saulo convoca o sinédrio. Daí a 2 dias, o moço tarsense convocava uma reunião extraordinária no sinédrio, a qual atribuía singular importância. Os colegas acorreram ao chamado sem exceção. Abertos os trabalhos, Saulo esclareceu o motivo da convocação. Amigos, declarou ociosamente, com ciúme, no caso aqui, de forma zelosa, cuidadosa, quer dizer, amigos, declarou cuidadosamente. Há tempos não nos reunimos para examinar o caráter da luta religiosa que se criara em Jerusalém, com as atividades dos asseclas do carpinteiro de Nazaré. Felizmente, nossa intervenção chegou, a tempo de evitar grandes males, dada a argúcia dos falsos taumaturgos. Eu já disse, taumaturgos são pessoas que fazem milagre, né? Os falsos milagreiros, exportados da Galileia. É verdade que os cárceres da cidade transbordam, mas a medida se justifica porquanto é indispensável reprimir o instinto revolucionário das massas ignárias. Instinto revolucionário das massas ignárias, coitadas das massas. A chamada Igreja do Caminho restringiu suas atividades à assistência aos enfermos desamparados. Limitou-se já. Nossos bairros mais humildes estão em paz. Voltou a serenidade aos nossos afazeres do sinédrio. Entretanto, não se pode afirmar o mesmo quanto às cidades vizinhas. Chegam-nos notícias alarmantes de Damasco. Localizam-se ali perigosos elementos, lá em Damasco. Um velho chamado Ananias, lá está perturbando a vida de quantos necessitam de paz nas sinagogas. Proponho então estendermos o benefício dessa campanha a outras cidades e para este fim ofereço todos os meus préstimos pessoais, sem ônus para a casa que servimos. Bastar-me-á tão só o necessário documento de habilitação, a fim de acionar todos os recursos que mais me pareçam acertados. Inclusive, a própria pena de morte, quando a julgue necessária e oportuna. A proposta de Saulo foi recebida com aplausos, aclamação e simpatia. Aceito. Bem, vamos começar a adentrar agora no interior psicológico, espiritual, ou psicológico, porque Allan Kardec ele diz que na Revista Espírita, que ele publicou de 68 a 1968, 58 a 69, né, foram 12 anos, né, inclusive, ele diz que ele deu o nome Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, porque ele diz que a psicologia do homem, na realidade, é a psicologia do espírito. Quer dizer, o homem se comporta na sua vontade, na sua inteligência, na sua moral, em função da atividade intelectual, moralizante, evolutiva do espírito.
Então, falar de psicologia dos homens e falar de psicologia do espírito é uma e somente uma mesma coisa. É isso que ele diz. Então, nessa visão holística, globalizada, ele mostra, integrada, que a psicologia do homem será sempre a psicologia do espírito e do espírito do homem. Porque, como eu disse, quem pensa, quem tem atitudes psíquicas é o espírito. Muito bem, algumas doenças podem ocorrer, neurológicas, orgânicas, neurofisiológicas, que alteram realmente a expressão do espírito. Mas a inteligência primária está sempre no espírito. Então, nós podemos chegar ao espiritismo, pelo espiritismo, ao entendimento psicológico da conduta de Saulo. E é isso que nós nos vamos adentrar nas próximas aulas, explicar o que se passou com ele, segundo a doutrina, por que ele se conduziu assim, segundo a doutrina, sem atitudes milagrosas, sem coisas fantásticas, apenas seguindo uma lógica inteligente que se ajusta ao caminho das leis divinas. Porque o Espiritismo, como nós temos proposto, e a minha proposição é uma repetição da proposição do professor Kardec, o Espiritismo é uma filosofia lógica, racional, consentânea ao equilíbrio das coisas, ao julgamento, à análise, ao raciocínio, à razão, mais uma vez. Então nós, embora cheios de amor e afeto, porque esse é um princípio nosso, que o Espiritismo também propõe, nós não deixamos de utilizar a nossa intelectualidade para analisar os fatos sem paixão, sem preconceito, sem radicalização, sem misticismo, sem milagres. Porque milagres não existem, segundo o Espiritismo, já que todas as leis divinas, elas regulam toda a criação. E milagre, na sua expressão mais lata, seria reverter essa lei divina excepcionalmente. Então, Deus não vai permitir que a sua lei divina reverta. O milagre, o Espiritismo atribui a leis divinas, seja psíquicas, seja espirituais, desconhecidas pelo homem, que um dia serão descobertas, investigadas e integrarão em patrimônio do conhecimento universal. Mas não há milagres no Espiritismo. Não há milagre aqui em São Paulo, ou Paulo ainda salvo. Então vamos aos comentários. Saulo é levado por seu orgulho e arrogância, que desagam num fanatismo e no radicalismo religioso. Perseguir os judeus a todo custo, os judeus evangélicos em toda a parte e aonde estiverem. Agora Damasco, cidade da Síria, situada ao norte de Jerusalém. Ao norte. Ali tem o Líbano e tem a Síria. Ao norte. Seu temperamento apaixonado, rígido, ao se fixar na defesa da causa farisaica, será mais tarde operacionalizado por Jesus. Esse temperamento apaixonado e fanático. Pois o moço de Tarso, após a conversão, aderirá aos evangelhos com o mesmo vigor passional, com a mesma emotividade, afetividade, com a mesma tenacidade do tempo em que era um rabino e doutor de lei judaico. De fato, a mão invisível de Deus validará Saulo como Paulo. Jesus, na plenitude e grandeza da sua sabedoria, já o sabe. Porém, indaga-se, Saulo não poderia, à luz do seu livre-arbítrio, recusar essa extraordinária missão? Porque o livre-arbítrio ele faculta a gente decidir ou não, aceitar ou não. Qual o entendimento prévio, ainda no mundo espiritual, antes de reencarnar, havido entre Saulo, lá em cima, no mundo espiritual, que manteve esse diálogo, esse entendimento de Saulo com seus superiores espirituais e Jesus? Quais as determinantes para o cumprimento de sua
elevada missão missionária? Quais? Então, queridos alunos, a partir da próxima aula, aula 150, nós vamos fazer um estudo teórico-conceitual oferecido pelo Espiritismo sobre missão e escolha de provas. Um estudo teórico-conceitual do Espiritismo sobre missão e escolha da prova. A partir desses estudos, nós entraríamos profundamente no comportamento de Paulo para o entendimento e a compreensão das suas oscilações, desde um perseguidor até um perseguido, desde um homem que agredia até ser agredido, desde um homem que discriminava até ser discriminado, desde um homem que matava, autorizava a morte, até ser morto. Esse é o grande drama da vida de Paulo. Então, na próxima aula, nós entraremos nesse estudo, que é um estudo muito sério. Eu acho que eu consigo ele como muito sério. E que poucas pessoas conseguiram trazer o Espiritismo para isso, ficando apenas no lado místico e religioso de Paulo e no milagre que lhe advém, atribuindo ao Espírito Santo e a outras influências a sua reformação, quando a sua reformação, a sua conversão é um produto do seu próprio livre-arbítrio, da sua própria vontade e da sua própria consciência. Que Deus nos abençoe. Está aqui as flores. Mais uma vez eu peço pela minha esposa, Laís Maria, Hospital Samaritano, quarto 337, Botafogo, Rio de Janeiro. Que as forças espirituais possam motivá-la, o seu espírito, a reagir à doença e superar pela própria força do espírito os impedimentos da sua saúde. Que a força espiritual se dirija em nome da misericórdia de Deus. Obrigado. Até amanhã.